Fortaleza Cast, mais do que especial dessa semana, viu? Eu avisei para vocês na semana passada que eu ia voltar com um convidado especialíssimo, até num ambiente diferente, porque ele merece, né? Iago Pikachu é o convidado do nosso Fortaleza Cast de hoje. Já era uma presença aqui que eu estava tentando trazer há muito tempo, mas deu certo, o calendário ajudou, o Voivoda liberou, a Thaís ajudou também aqui na assessoria e ele aceitou também o convite para bater um papo hoje aqui. Uma resenha, viu, Pikachu? O negócio aqui não vai ser nada sério, nada, só vamos bater um papo para o torcedor do Fortaleza que já te conhece muito, conhecer ainda mais do Iago Pikachu. Então, muito obrigada pela participação. E, na verdade, você que me recebeu aqui, né? Que a casa é sua. Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aí. Falar um pouquinho da minha carreira, minha trajetória aí para o nosso torcedor, aqueles que têm a curiosidade, principalmente pelo apelido, eu acho que vai ter essas perguntas. Claro. E, lógico, né, receber vocês aqui num lugar tão especial para o clube, né? Espero que possa ser um bom bate-papo. Então, vamos começar, né? Porque é muita coisa, se a gente não começar logo, se enrolar muito, não dá tempo. O Voivoda vem brigar aqui comigo, estou atrasando teu treinamento. Comigo também. Então, primeiro, Pikachu, eu queria que você falasse do seu início no futebol. Como que foi? Desde criancinha você já gostava, já tinha essa intimidade com a bola, ou foi uma coisa que surgiu depois? Olha, eu comecei realmente no futsal, em Belém. Meu pai sempre me apoiou, né? Ele que me botou na escolinha. Eu comecei com 7 para 8 anos no futsal e fui. Eu até comentei com os meninos que eu fui assistir o jogo do futsal agora, recente. E eu joguei futsal dos 8 aos 17 anos. Eu jogava futsal e campo ao mesmo tempo, coisa que hoje é praticamente impossível acontecer, né? Jogava até nas duas equipes rivais. Mas já no profissional, Isso na minha trajetória na base. E aí, quando eu tive a oportunidade de subir profissional no Paysandu, eu larguei o futsal. Perfeito. Então, minha base toda foi feita futsal e campo. E teve época que eu jogava campo no Paysandu e futsal no Remo. Então, como era que ficava hoje em dia é impossível acontecer por conta da rivalidade, mas na minha época ela era bem tranquila, né? Os jogadores praticamente eram os mesmos, ou era amigo no campo ou era amigo do futsal. Então era a mesma geração, né, de jogadores, mas era bem tranquilo. Eu consegui ganhar alguns títulos no futsal, na base, tanto no campo. E depois, quando eu tive a oportunidade de subir profissional no Paysandu, larguei o futsal e foquei apenas no futebol de campo. Então, tua família sempre apoiou, né? Tu falou Sim, que teu pai que te incentivou. O meu pai incentivou. Teve época que o horário do treino era a mesma época do horário, era de manhã. Eu estudava de manhã. Então, às vezes eu faltava de escola para ir pro treino e meu pai sempre apoiando e minha mãe sempre dando aquela dura, né? Dando carão. Faltando aula para ir para treino, não sei o quê, mas meu pai conseguiu assimilar, administrar tudo aquilo e hoje, graças a Deus, a minha escolha foi muito certa. Então ele sempre acreditou em você. Qual é o nome do teu pai? Carlos. Seu Carlos sempre acreditou que você ia deslanchar, né? E eu ia até te perguntar isso pra você, como que era conciliar nesse período os treinos? Eu nem sabia que você passou tanto tempo assim no futsal e no futebol, então eram dois esportes, duas modalidades. Com a escola, como que era o Pikachu na escola? Era bom aluno? Mais ou menos. Dá pra passar? Só que assim, na base eu ganhava muita bolsa de estudo, justamente para jogar futsal. Eu não sei se hoje ainda tem isso, né? Então, praticamente eu não parava numa escola, não ficava 3 anos numa escola. Eu ganhava bolsa para jogar futsal e a gente se destacava, às vezes ganhava título, às vezes não. E aí no outro ano, outra escola ia me convidar para ganhar bolsa. E aí eu tentava administrar isso com o campo. Por exemplo, o campo era terça e quinta, os treinos. No futsal era segunda e quarta. Então, eu conseguia administrar bem isso, só que era corrido. E naquela idade, a gente não tinha cansaço, não tinha nada. E eu acho que as coisas deram muito certo lá, principalmente no futsal. Depois, no campo, a gente não tem aquela estrutura. Eu acho que é muito, muito comum ainda, principalmente lá em Belém. A gente não tem aquele apoio, não tem estrutura. A gente só tinha um campeonato para disputar, que era o Campeonato Paraense. Então, você tinha que se destacar muito para alguém ver você. E fora os testes que depois dos 15 anos eu comecei a fazer pelo Brasil aí. Acabou não dando certo em nenhum. Eu acabei fazendo. Outros eu cheguei no clube e nem cheguei a treinar. Então, tem várias histórias aí interessantes aí em termos de base. Pode contar desse período aí, desses testes que você fez? Com 15 para 17 anos, entre 15 e 17 anos, a gente começou a fazer teste. Eu e mais
3 amigos, né? Vamos fazer teste. A gente foi para São Paulo. Nisso você estava na base do Paysandu. Paysandu, exatamente. A gente via que ninguém olhava pra gente, a gente só jogava um campeonato paraense e praticamente passava 6 meses sem competição. A vitrine era... Era São Paulo, Rio, Sim. e aí a gente, bora fazer teste em tal clube. E aí a gente chegou a fazer teste em Mojimirim, Vila Nova, América Mineiro, a gente chegou lá, mas não deixaram a gente treinar. E aí eu falei, com 17 anos, falei, se for para sofrer, vamos sofrer em Belém. Aí eu voltei de novo para a base do Paysandu. E ali, com 17 anos, o pessoal já olhava com um pouquinho mais de carinho pra gente, né? A nossa geração era uma geração boa. A gente conseguiu ser campeões, a mesma geração, sub-13, sub-15, sub-17. E aí, essa mesma galera aí teve a oportunidade de subir profissional no final de 2011. E aí foi quando eu tive essa oportunidade e eu agarrei da Quem foi que te levou pro Paysandu? Como que você chegou lá? Então, eu comecei no futsal da Tuna. Tá. E aí eu só era futsal. No outro ano, um treinador da Tuna me convidou para ir pro campo da Tuna. Eu joguei um ano lá, sub-13, sub-12 ainda, era sub-12. Aí eu fui pro campo da Tuna. A gente conseguiu ser campeão sub-13 e no outro ano o Paysandu me chamou. Aí eu fui pro Paysandu sub-13 e continuei no futsal da Tuna. Então ficava nisso, futsal, campo Paysandu, futsal Tuna, campo Paysandu, até os 15 anos. E aí eu saí da Tuna, do futsal, e fui pro futsal do Remo. Era uma... Onde dava bolsa, onde dava uma ajuda, eu tava indo. E aí eu fiquei no futsal do Remo e campo no Paysandu sub-15. Aí que você começou a conciliar os dois. E aí era aquela loucura, tipo, hoje em dia é impossível acontecer isso, né? Você tá num clube no campo e pro rival no futsal. Então você tá vestindo 2 camisas ao mesmo tempo, então hoje em dia é praticamente impossível isso acontecer, mas na minha época era bem natural, bem comum acontecer. E aí consegui me destacar, consegui ser campeão, tanto no futsal como no campo. E depois eu só foquei no campo. A partir dos 17 anos, eu falei, a gente está mais próximo ali de subir para o sub-20. E a gente fazia aquele treino, né? Quando o pessoal jogava e na representação fazia aquele jogo-treino, jogo amistoso com a base. Então, geralmente eu subia para fazer esses jogos e algumas das vezes eu ficava uma semana treinando no profissional, depois voltava para a base de novo e até quando eu tive a oportunidade realmente de subir profissional. Você já falou até um pouquinho sobre isso, né, da dificuldade que é esse olhar mesmo do eixo para a nossa região, para o norte também, Sim. você é nortista, para o nordeste também, é histórico esse tipo de preconceito Sim. mesmo que tem com as nossas regiões. E como que você já falou que teve um período lá que você foi para fora atrás de fazer e depois não quero mais, mas como que você se imaginava? Se não, vou ficar aqui no Paysandu mesmo, ou você achava que uma hora ia engrenar mesmo, que você ia conseguir essa visibilidade que no norte não tinha? Olha, na base lá no Paysandu, eu não vou esquecer o futsal porque depois eu desfoquei, né? Depois de uma certa idade, eu foquei apenas no futebol de campo. Foi nesse período que eu comecei a fazer teste em alguns lugares e acabei não passando em alguns, outros nem cheguei a treinar. Mas depois eu pensei assim, eu pensava falar para os meninos da nossa geração, na nossa base, falei, o Paysandu no profissional está indo mal na Série C, não conseguia se classificar, chegava naquele jogo do acesso, perdia. Então, aí o Paysandu investia no outro ano e não dava certo. Eu falei, mano, o Paysandu só vai subir para a série B se der oportunidade para a gente da base. Isso a gente com 17, para chegar no sub-20 ainda. E sempre subia 1, 2, né? Mas no final de 2011 foi quando subiu muitos jogadores. Mas até chegar lá a gente falava, o Paysandu só vai conseguir subir se der oportunidade, porque a gente já conhece. Tem muita gente que vem de fora não consegue conhecer o clube, a torcida, porque também a cobrança era muito grande lá para subir. Sim. Só que a gente na base a gente fazia sempre um bom trabalho. Eu consegui ser campeão em todas as categorias na base, então chegou um momento que o pessoal já falava de mim, falava, tem um jogador interessante, tem outro jogador, tem um atacante interessante. Na base mesmo você já... Sim, eu já tinha uma noção de que eu poderia ter algum momento uma oportunidade. Então por isso você seguiu, Só que demorou pensou... muito, né? Demorou muito, eu com 17, 18 e nada. Mas nunca pensou em largar, desistir? Não. Depois que eu tive esse processo de fazer teste e não passar, eu falei, não, se for para sofrer, eu vou sofrer em Belém, perto da minha família, dos meus familiares, dos meus amigos. Então eu vou ficar no Paysandu até onde der. E eu acabei subindo no meu último ano de sub-20.
pro profissional. Ou era, não era, né? Tipo, eu até brinco até hoje pros meninos que eram da categoria. Eu falei, mano, ou era a gente ia subir profissional, ou a gente ia arrumar outra profissão, porque realmente foi um ano que o Paysandu investiu muito na Série C e não conseguiu subir. E aí, no outro ano, o presidente falou, ó, não tem dinheiro, vamos contratar 2, 3 jogadores e o resto vai ser tudo menino da base. E aí subiu muita gente do Sub-20, muita gente do Sub-17, assim, total de uns 15 jogadores. E aí foi quando eu tive a oportunidade de subir, e no primeiro jogo já fui titular, e depois eu consegui me destacar, e aí a vida seguiu. E você sempre destaca muito a sua região, o seu estado. Por exemplo, essa temporada você fez um hat-trick, né? Que chama 3 gols numa partida. Pediu música no Fantástico, tu pediu música de uma conterrânea, ela sempre apresentando. Na final da Copa do Nordeste, depois que você faz o gol do título ali, o pênalti, você tira a camisa e é a bandeira do Pará. Você sente muita falta de lá? Pensa em voltar para lá algum dia? Cara, eu sinto muita falta. Hoje até menos, mas quando eu saí de lá pro Vasco, Sofreu? Eu sofri muito, assim, por causa dos meus familiares, né? Eu sou de lá, minha esposa é de lá, minha filha mais velha nasceu lá. E, assim, minha base toda, minha família, meus amigos, então eu senti muita falta. Depois, com o passar do tempo, você foi se adaptando, foi conhecendo outras culturas, foi conhecendo novos amigos, aí você acabou se acostumando, mas eu ainda sinto muita falta, principalmente da culinária, tá? Eu ia te perguntar. Principalmente da culinária. Como que tu toma açaí aqui? Porque o nosso é bem diferente. Não, de vocês, pra mim, eu não consigo nem provar. Tu não gosta? Não, nunca provei o açaí de vocês. Mentira. Da maneira que eu vejo que vocês preparam o açaí, eu já falo, não, isso não é açaí. Então, pra gente, açaí é uma refeição. É uma refeição. Você troca o arroz e feijão. Por exemplo, você tem R$10. Vou comprar 1 quilo de arroz. Não, você vai comprar açaí? Tem gente que larga o arroz para comprar 1 litro de açaí. E como é que tu consegue? Hoje eu consigo, estou mais próximo, né? Estou a 1h20 de Belém, de avião. Então tem uma cidade que é maravilhosa, né? Recebe o povo muito bem de fora. Então eu tenho muitos amigos que vêm aqui para conhecer Fortaleza e tudo mais. E eu falo, ó, você pode vir, se você quiser ficar em casa, você tem que trazer 10 litros de açaí para mim. Aí negocia, né? Negocia. Hospedagem, açaí. Eu acho que tá valendo, tá valendo. Demais. E aí eu recebo muitos amigos, né, que vêm aqui visitar. Às vezes vêm passar só o fim de semana. Aí consegue trazer um açaí e a briga é grande lá em casa, viu? A disputa pelo açaí. Eu e as meninas também gostam? Não, só a mais nova. Ah, tá bom. A mais nova é uma briga. Muito bom. E agora, Pikachu, queria que você me falasse um pouquinho sobre o momento, depois que você chega na base, foi titular logo no primeiro jogo, como você falou, mas qual foi o momento que você parou assim, olhou e falou, cara, eu consegui, eu tô bem. Foi já no meu primeiro ano, que foi em 2012, né? Eu subi em dezembro de 2011. E aí em 2012 já começou aquela preparação para o Campeonato Paraense. E aí lá costuma fazer amistosos pelo interior, né? Para atrair o torcedor mais próximo do clube. E aí a gente começou a fazer amistoso no interior do estado e tudo mais, em preparação para o Campeonato Paraense. E aí em 2012, cheio de moleque, a gente não conseguiu nem classificar para as finais do Campeonato Paraense. A gente ficou em terceiro ou em quarto, não me recordo. Só que a gente tinha a Copa do Brasil. Uhum. E aí eu me lembro que a gente passou na primeira fase da Copa do Brasil e na segunda ia pegar o Sport. O Sport estava na Série A, a gente na Série C, só moleque. E naquela época, 2 gols, se o time visitante fizesse 2 gols, não tinha mais o jogo da volta. E ali a gente jogou contra o Sport no Mangueirão e a gente ganhou de 2-1. Aí eu fiz um gol e dei uma assistência. E ainda perdi um pênalti, né? E chorei muito. Cheguei no vestiário, chorei. Por ter perdido o pênalti. Tu perdeu o pênalti antes de ter feito o gol? Não, eu fiz 1-0, aí o Sport empatou e aí teve o pênalti, aí eu perdi. Mas só que logo em seguida eu dei assistência pro segundo gol. Só que ainda era moleque ainda, eu chorei muito no vestiário, todo mundo me acolheu, me abraçou, o treinador. E aí, não, a gente ganhou o jogo, a gente tem a vantagem e tal. E aí foi pro segundo jogo, na Ilha do Retiro. E nessa época aí também a gente ganhou de 4-1 lá do Sport. Tipo assim, foi uma vitória mais
surpreendente assim no Paysandu em termos de Copa do 4-1. Brasil, porque o Sport estava na Série A, era um time muito bom, Magrão, E Marcelinho, na ilha? na Ilha do Retiro. E eu consegui fazer um gol também lá. E aí depois a repercussão foi muito grande, né, da vitória. Foi a primeira vez que o Paysandu passou da segunda fase e a gente chegou na terceira fase. A gente jogou contra o Atlético, o Coritiba. Era Everton Ribeiro, Vanderlei, o time que chegou na final. E aí, no jogo de lá foi 3-1 para eles, no jogo da volta foi 1-0 para eles. Só que assim, a repercussão foi muito boa, assim, individualmente, sabe? Eu consegui ir bem, e aí começaram a falar mais de mim. Eu falei, opa, peraí. Aí o Paysandu já começou a me valorizar, né? Renovou meu contrato. E nessa mesma época, no meio do ano, assim, eu tive uma proposta para ir para Portugal. Aí o Paysandu não liberou. Aí eu já me senti mais importante. Falei, opa. Rapaz, tá vindo proposta de fora, viu? E aí depois a gente conseguiu subir esse ano, onde para estar na Série C, eu acho que 7 ou 8 anos também. Batia sempre na trave e a gente subiu. E aí quando a gente subiu, eu falei, não, agora eu consegui me firmar no profissional, agora é ter cabeça, agora é continuar trabalhando e aproveitar as oportunidades. E quando chegou essa proposta de Portugal, você não pensou Não, nem um pensei em ir momento embora, lógico. de pensar... A primeira coisa que eu pensei foi ir embora. Só que até ali, no meu primeiro ano de profissional, eu já era o artilheiro da temporada. Eu acho que eu já tinha 9 ou 10 gols, sendo que eu era lateral, né? Eu jogava apenas de lateral. Vamos chegar nessa parte e aí. aí, só que depois, eu pensando, não, um jogador importante, a gente acabou de valorizar ele, só vai sair se pagar a multa. E aí eu conversava... Não tinha o que você fazer, né? Eu falei, não, então vamos ficar aqui e tal. Aí o Paysandu foi e me deu mais 3 anos de contrato. E ficou por muito tempo. Aí eu fiquei durante todo o meu contrato, mesmo tendo futuramente tive algumas oportunidades de sair, algumas por empréstimo e por empréstimo eu não sabia que o Paysandu não ia liberar, por eu ser um jogador importante para o clube naquele momento. Falei, não. E aí mudou de presidência e aí no último mandato do presidente falou, eu quero que você fique até o seu último ano de contrato, mas depois eu não vou te segurar. Quero que você seja feliz e conquiste o que você tem que conquistar. Mas nesse processo aí de 2012 a 2015, que foi o meu último ano no Paysandu, foi uma experiência muito boa, porque no primeiro ano subi, da C para B. Como você tinha falado, né? Só vai subir quando valorizarem a base. E valorizar. E aí no outro ano, no ano seguinte, a gente foi para a Série B e a gente acabou caindo. Também eu senti muito, porque a queda foi no jogo em casa, contra o Bragantino, eu me lembro bemzinho que a gente perdeu de 2-1 no Mangueirão, numa chuva que não tinha nem como praticar futebol. Acabou perdendo o jogo de 2-1 e a queda foi lá. E eu chorei muito, fiquei bastante triste, assim, porque eu tinha acabado de subir e o caiu, jogador jovem ainda, e caiu no ano seguinte e tal. Aí eu já sentia toda a pressão. Muito. E a cobrança começou a vir e tudo mais. Só que no outro ano, que foi 2014, a gente subiu novamente. Então foi um acesso, uma queda, um acesso e uma quase subida para a Série A, que foi do meu último ano, onde a gente ficou em 6º lugar no Brasileiro, onde fez uma campanha extraordinária, assim, a gente passou o campeonato todo praticamente no G4, mas na reta final a nossa equipe não conseguia vencer, assim, adversários que teoricamente já estavam rebaixados. E aí a gente não conseguiu subir, que foi o meu último ano, e dali depois eu fui pro Vasco. E aí você saiu do Paysandu para ir pro Vasco, mas já a gente entra nessa parte, mas você cumpriu todo o seu tempo no Paysandu, você virou também um jogador muito importante, que tem, até hoje as pessoas te reconhecem como esse cara por lá também. E você, depois no Vasco, repetiu a mesma coisa, ficou por muito tempo no Vasco, vem pro Fortaleza, a mesma coisa. Você se considera um jogador especial por isso? Porque é muito difícil a gente ver. Não sei se eu me considero um jogador especial, mas assim, eu tento criar uma identificação nos clubes principalmente que eu jogo, né? No Paysandu, no Vasco e aqui. Mas isso quem me falou foi até o Alex. Assim que eu cheguei aqui, né, no 2021, ele me falou que eu ia ficar aqui por muito tempo. Até hoje ele briga comigo quando me vê. Porque foi assim que eu fiz a minha carreira no Paysandu, no Vasco, porque realmente é muito difícil você colocar um jogador aí, ter uma sequência de 3, 4 anos no mesmo clube. Geralmente jogadores passam, em um ano, passam por 3 clubes. Uma temporada então, e meia, eu vi vários amigos meus fazer isso, principalmente amigos de Belém, assim, que teve a oportunidade. Tipo assim, eu me baseio muito na base familiar, né? Como é que eu vou mudar? A minha filha de escola vai estudar aqui, daqui a 3, 4 meses vai estudar ali.
Então, eu sempre coloquei na cabeça que eu queria criar laços assim com o clube, lógico, com a torcida, ser bem visto assim no clube, ter admiração dos torcedores, ter admiração dos funcionários, dos jogadores. Então, acho que essa minha carreira assim, eu acho que é positiva, muito positiva por causa disso, né? Eu gosto de conseguir criar laços fortes nos clubes onde eu passei. E é muito melhor, porque quando Sim. você cria laços, você se entrega mais. E você acaba sendo lembrado, assim, então, até hoje eu sou lembrado no Paysandu, no Vasco, quando tem algum tipo de estatística. Recentemente eu vi uma matéria que saiu referente ao Vasco, do jogador, qual foi o jogador que mais jogou a Série A no Vasco no século XXI. Aí eu estou lá em primeiro, com 120 e poucos jogos. Olha aí. Então são detalhes assim que Tá na hora você não percebe, né? Mas depois que você sai e vê o que você criou, o que você conquistou, eu acho que isso é a melhor satisfação que você tem. Lógico que o que importa para nós jogadores é título, né? Sim. E no Vasco eu consegui um campeonato carioca apenas. Então, para mim é pouco pelo tempo que eu fiquei lá, mas eu acho que tudo que eu representei durante todo esse período, não só lá, mas como aqui, como o próprio Paysandu, eu acho que isso não tem título nenhum que pague. Não, e é muito respeitado em todos esses clubes Sim. que você passou e tem o carinho do torcedor, que também Sim. é muito importante, né? Sim. Mas aí, Pikachu, quando tu começa no Paysandu, você já era o Pikachu. Sim. Você já tinha esse apelido. Já. Esse apelido eu tive no meu primeiro ano de futsal, com 8 anos. Logo de pequenininho. Quando eu entrei na escolinha. Não é de família, então, o apelido. Não, quando eu Veio entrei na escolinha, futsal. o treinador costumava botar apelidos, né? Até porque meu nome é Gleibson, né? Gleibson Iago Souza Lisboa. Exatamente, só que todo mundo me chama de Iago. E aí o nosso treinador gostava de botar apelido, e aí botou Pikachu em mim. Óbvio que eu não gostava, e aí eu... Com não gostava no começo? Não, até os 15. Mas por que Pikachu? Então, aí depois eu fui perguntar pra ele, por que Pikachu? Pra mim e pro fulano tu coloca de Joãozinho. Aí ele, não, porque você é o menor da turma e o mais rápido. Então se assemelhava com o personagem do desenho. E aí eu era o menorzinho da turma, realmente eu era o menor. E aí ele botou esse apelido. Eu falei, pô, eu prefiro ser chamado pelo meu nome. Ele, não, Pikachu. Aí, aquela velha fama, se você não gosta do apelido, aí que eles vão dar. E aí eu não gostava, o pessoal começou a chamar. E quando eu fui pro campo da própria Tuna, né, quando eu recordei ali, foi eu e mais dois atletas do futsal. E esses dois atletas do futsal me chamavam de como? Pikachu. Aí o pessoal do campo foi Pikachu. E aí... Quando eu cheguei no profissional... foi Pikachu? Não, na época não tinha. Mas quando... Sim, aí depois você já tinha aceitado. Escalação, né? No tempo da base, tu botava o nome, né? E o apelido. Aí botava Pikachu lá, na súmula, né? Não teve jeito mais, teve que abraçar. E aí quando eu cheguei no profissional, eu falei, eu pedi pro diretor lá, falei, tem como me chamar só de Iago? Tu chegou a pedir pro diretor? Cheguei. Tipo, a escalação do time, aí eles davam lá, aí botavam o nome todo e tal, e parênteses assim, Iago Pikachu. Ou então só Pikachu, não me recordo. Eu falei, pô, não tem como me chamar só de Iago. Só que lá em Belém, assim, a imprensa também acompanha muito a base. Então, na minha época de base, todo mundo já me conhecia como Pikachu, e aí não Você ainda não gostava nessa época? Não, eu já era acostumado, mas se eu fosse... Era a oportunidade de mudar. Seria a única oportunidade. Eu subi profissional, todo mundo vai me conhecer. Aí só que não. Aí depois eu me acostumei, me adaptei hoje. Até tatuagem tem aqui. Não, hoje boneca, abraçou. Meu museuzinho lá tem um monte de coisa. E gera uma identificação muito grande com as crianças. Com o bonequinho, o Iago Pikachu. Depois eu abracei assim o apelido, né? Então hoje... bem tranquilo. E deixa eu te contar, eu tenho um amigo que mora na França, ele é francês. E eu conheci ele numa viagem final de 2022. E aí eu voltei pra cá, pra Fortaleza, estava de férias, voltei. A tua reapresentação, depois que tu voltou em 2023, foi a primeira coletiva que teve aqui no Fortaleza no ano passado, se eu não me engano. Fui lá e postei, na reapresentação de Iago Pikachu, e você segurando a camisa com o nome Pikachu. Ele olhou aquilo e me respondeu assim, como assim o nome dele é Pikachu? O quê? Como assim? Eu falei, o apelido dele, que lá eles não são acostumados a colocar apelido na camisa. Ele é conhecido por Pikachu. Desde então, ele começou a acompanhar todos os jogos do Fortaleza. É alucinado por você, assiste tudo. Boa.
e eu mandei uma camisa autografada. Você autografou em francês, você lembra disso? Que você autografou uma camisa em francês? Foi? Foi. Tá lá na França, viu? Rodando pela França. Você tem que trazer ele aqui no Castelão, cara. Então, pra você ver como o apelido que você não gostava lá atrás, olha aí. Não, mas hoje realmente a repercussão, assim, atrai muita criança, né? Seja jogando aqui, muita gente, né? Mas, por exemplo, vai jogar fora. A gente foi jogar agora lá em Criciúma. Tipo, as criançadas querendo bater, até do time adversário, sabe? Então realmente atrai muita criança e a gente tenta dar atenção, assim, da maneira que pode para eles. Fala um pouquinho agora dessa sua chegada no Vasco. Falou que já sofreu muito, de saudade, né, da sua cidade natal. Tu já foi com a tua esposa e já tinha uma filha. Filha mais velha. Que é a Giovana. Isso. Como que foi essa adaptação no Rio de Janeiro? Olha, pra mim, nesse começo foi, assim, assustador, porque, assim, o pessoal falava, o Rio de Janeiro é perigoso. O pessoal leva 1 hora para ir treinar. Eu falei, meu Deus, morava 10 minutos do Paissandu aqui. E a pé quase. Não, praticamente. E meu pai foi junto comigo, né, para escolher apartamento. Falei, pai, vamos morar num lugar que é o mais próximo possível do CT. Que eu não quero pegar uma pessoa 1 hora de trânsito, eu erro o caminho e vou para a favela, sei lá. Então, nesses primeiros meses, eu tive esse receio, assim, sabe? Pelo Rio de Janeiro, pelo que falava, noticiário e tudo mais. Só que foi depois meu pai foi embora, ficou só apenas nós 3. E aí demorou muito para me adaptar no Vasco. É bem diferente também. É muito diferente, né? Assim, no clube, assim, tinha jogadores que eu admirava muito, assim, conhecidos, né? Nenê, Jorge Henrique, todos os caras já campeão, Martin Silva, Rodrigo, Andrezinho, Júlio César. Eu olhava assim pra eles. Ficava meio intimidado? Eu ficava tímido, eu ficava assim, admirando os caras assim. Eu falei, aí eu me encostei no pessoal da base que subiu nesse mesmo período, né? Aí eu subi com os meninos, fiquei ali mais próximo deles, né? E depois eu fui me soltando e tal. Só que lá eu já comecei jogando de lateral. E aí o Madison, na época, era o lateral titular. Eu tive que buscar meu espaço e tudo mais. Mas sempre jogando, sempre atuava, entrava no segundo tempo, ou então entrava de titular. E aí, meu primeiro ano, a gente estava na Série B ainda. Eu cheguei para a Série B de 2016 lá. E a gente conseguiu o acesso. E depois do acesso, a gente teve, 2017, tentar resumir aqui, a gente teve uma arrancada muito boa, que foi com o Zé Ricardo, que a gente estava lá na zona de rebaixamento e conseguiu uma vaga para pré-Libertadores. Que no ano seguinte, a gente teve essa oportunidade de jogar Libertadores pelo Vasco. Mas esse 2016, assim, a gente conseguiu o objetivo, mas foi sofrido porque a gente era líder praticamente todo o campeonato, chegando na metade do segundo turno, assim, para acabar o campeonato, a gente chegou a ficar em 5º. E aí eu me lembro que o nosso jogo do acesso foi contra o Ceará, lá no Maracanã, eu estava suspenso, e a gente tinha que ganhar e torcer por algum outro resultado. A gente estava em 5º ainda naquele momento. E aí a gente conseguiu acesso assim no Maracanã bem lotado. E foi muito especial assim a minha passagem no Vasco, sabe? Apesar de ter tido pouco título, né? Apenas o título de 2016, mas conquista de turno também eu tive alguns. E depois de 2018, acho que foi o meu melhor ano no Vasco, onde eu consegui fazer 19 gols e ser eleito... Como lateral? Não, lá eu já estava jogando um pouquinho mais na frente. E aí eu consegui ser o lateral do Campeonato Carioca, assim, o lateral direito do campeonato. Cheguei para a seleção do Campeonato Carioca, então 2018 foi o melhor ano individualmente no Vasco. Tua passagem pelo Vasco, então, tu resume com qual palavra, digamos assim? Minha passagem no Vasco, por uma palavra, acho que boa. Acho que boa. Tu acha que ter jogado no Vasco também aumentou a tua visibilidade, por exemplo? Com certeza. Assim, é um clube muito grande até hoje, né? Então, todo lugar que a gente ia jogar, tinha gente no aeroporto. A gente chegava às 3 da manhã, te juro, chegava às 3 da manhã, tinha assim, umas 3.000 a 5.000 pessoas no aeroporto. Eu me lembro que a gente foi jogar uma Copa do Brasil no Piauí e a gente chegou a esse horário, 2h30 da manhã. E ter visto assim, muito torcedores no aeroporto. Lógico que jogar uma Libertadores também com o Vasco foi muito importante para mim. Minha primeira Libertadores consegui fazer
quatro ou 5 gols, não me recordo, no meu primeiro ano lá. Então foi muito... Foi especial, foi especial. Carrega lembranças muito positivas muito e boas. Também foi... Você... Eu tive momentos bons e momentos ruins lá. A queda, assim, em 2020, que a gente estava brigando até contra o Fortaleza. Que aí depois você vem pra cá por conta da queda do Vasco. Por conta da queda, exatamente. Aí o clube foi muito, assim, muito profissional comigo, né? Principalmente os diretores, o presidente falou, o clube caiu, o orçamento vai diminuir, a gente vai fazer algumas mudanças e aí você não precisa se reapresentar, porque eu me lembro que a gente pegou 10 dias de férias por conta da pandemia, né? Que emendou um calendário, um ano no outro. Um ano no outro, isso. E aí eles falaram, você não precisa se apresentar, se você tiver alguma coisa, algum clube interessado em você, você pode dar seguimento que a gente não vai dificultar uma possível saída tua. Aí eu entendi que o clube não queria mais contar comigo, né? Por conta de tudo isso, por conta de orçamento, por conta que ia mudar muita coisa de um ano para o outro. E aí teve a oportunidade de vir para cá. É a oportunidade que eu tive de vir para cá. Foi outra virada de chave na tua carreira. A minha vinda para cá, eu me lembro bemzinho que nessas férias de 2020 para 2021, a gente ainda estava jogando, em dezembro. Sim. E a minha filha, a minha esposa com a minha filha veio para o Beach Park, de férias. E, pô, eu não vim, né? Porque a gente estava treinando, período de jogos. Tava jogando. Ela veio sozinha, amou o Beach Park, foi a primeira vez que ela tinha vindo, amou. Aí quando elas voltaram para o Rio de Janeiro, a mais velha falou, pai, por que você não joga, não vai jogar lá onde tem um Beach Park? Olha aí. Falei, não, filha, ainda tá cedo. Por que você gostou de lá? Não, gostei muito, você tem que ir para conhecer, não sei o quê. Falei, não, filha, ainda não é o momento. E não tinha proposta? Não, nessa época, que era em dezembro ainda, falei, não, só acabou em fevereiro, ainda não tinha proposta nenhuma, ainda estava no Vasco, lá brigando para não cair e tudo mais. Então, jamais passou pela minha cabeça que futuramente eu ia ter uma proposta daqui. Só que eu falei, filha, ainda não é o momento, vamos viver aqui, quando ainda tinha mais um ano de contrato lá. E aí acabou que 3 meses depois, a gente estava morando aqui em Fortaleza. E aí, outra virada de chave, ficou feliz então a mais velha Giovana, né? Ficou feliz, a Giovana veio para Fortaleza. E agora vai poucas vezes. E agora... Já que mora aqui, vai 2, 3 vezes no ano, olha lá. Mas gosta da cidade, Gosta, né? Vocês são bem adaptados aqui no nosso estado. Sim. E você chegou junto com o Vojvoda. Um pouquinho antes. Mas no mesmo ano. Sim. Você pegou essa transição, exatamente esse momento que eu quero chegar. Da saída do Anderson para a chegada do Vojvoda. Sim. Foi pouco tempo que você teve com o Anderson, né? Não foi? Acho que um mês então, no máximo. Mas eu queria que você falasse o que é que você viu de cara, assim, de diferente do dia a dia com o Vojvoda. Assustou logo de cara essa intensidade que todo mundo fala que ele tem nos treinamentos? Assustou muito, né? Eu me lembro que a gente tinha jogado contra o Bahia e perdeu a Copa do Nordeste nos pênaltis. Sim. Esse jogo eu nem joguei, fiquei no banco, nem treinei para bater o pênalti. E eu depois, acho que de 2, 3 dias, a gente ia ter que jogar pelo estadual. Aí foi o Léo Porto, o treinador. Acho que em 2 jogos foi o Léo Porto. E depois contrataram o Vojvoda. Só que quando contrataram o Vojvoda, a gente jogou, acho que na quarta-feira e ele chegou na quinta. E a gente ia jogar, sei lá, no sábado, alguma coisa assim. E era pra gente fazer recuperação, o que a gente faz geralmente. Sim. Quem joga vai fazer recuperação, né? Porque, pô, jogou ontem. O famoso regenerativo. Eu me lembro que ele fez um coletivo pra tentar conhecer todo mundo. E a gente, caramba, jogamos ontem, todo mundo cansado. Eu me lembro que foi numa chuva. O primeiro jogo? Era um jogo porque o primeiro jogo foi numa chuva também. Ele. Não, o Léo, o jogo que a gente anterior, antes dele chegar, era numa chuva, numa condição de campo muito ruim. E aí a gente foi treinar como se fosse normal, uma preparação para o jogo. O treino foi forte. A gente, caramba, mano, o pessoal que acabou de jogar ontem já tá no campo correndo, não sei o quê. Mas pouca gente sabe que os primeiros jogos do Vojvoda, eu não era titular. Ainda não estava... Não. Eu acho que pouca gente lembra. Os jogos que ele teve, que foi lá nesse da chuva, eu não joguei. Teve um jogo que foi 3 da tarde no Castelão.
eu também não joguei. Aí eu vim jogar, eu fui entrar no jogo, o primeiro jogo que eu entrei com o Vojvoda foi no jogo contra o Ceará, acho que era pelo estadual. Já escolhe, né? Logo um Não, eu entrei, foi o jogo que eu entrei. Então, mas jogou. Aí joguei, aí só que você falava comigo, eu falei, caramba, todo mundo tá tendo oportunidade, E tu não tinha... Eu ainda não tinha uma oportunidade de começar jogando. Mas, e a conversa com ele, você ainda não tinha não, também? Não, não tinha aquela abertura ainda. A gente distante. tinha receio de chegar, até pelo idioma, né? Na época Sim. ele chegou, ele não falava muito bem. E aí eu falei, cara, só comigo, eu falei, mano, ele tá dando oportunidade pra todo mundo, ele ainda não me testou. Qual é desse cara aí, não sei o quê. E aí, até que depois a gente conseguiu ser campeão estadual. E aí, do nada, assim, uma semana cheia, né? A gente foi campeão contra o Ceará. E só ia jogar no outro domingo contra o Atlético, que foi a estreia do Brasileiro. E aí, do nada... Não, do nada ele... Esse jogo aí, né? Sim, mas só que a semana de treino, do nada ele colocou uns 3 zagueiros, que foi a primeira vez. Aí me colocou de ala. Eu falei, opa, agora ele vai me dar... Aí eu treinei segunda, terça... Acho que segunda, terça e quarta ele na equipe de cima. Aí chegou na quinta e na sexta ele me tira. Aí eu falei, cara, não é possível que ele não gostou de mim nos treinos. Aí eu me lembro que foi o lateral no jogo, foi o Guedes, né? Só que o Guedes tem uma característica totalmente diferente da minha, um jogador mais defensivo e tal, mais lateral mesmo. E aí aconteceu o que aconteceu, no intervalo lá no jogo contra o Atlético, né? Ele me põe e aí a gente consegue a virada, e aí eu acho que a partir dali que ele começa, eu acho, né? Não sei. Você nunca perguntou pra ele? Nunca perguntei, nem vou, né? Eu acho que é a partir dali que ele começou a entender a minha característica, né? E eu acho que deu certo porque foi ali que ele colocou os 3 zagueiros, onde botou o Tinga de... Foi quando nasceu aquele esquema aquele ficou... 3-5-2, exatamente. Eu acho que a partir dali onde eu me senti confiante, assim, falei, não, agora ele vai me dar sequência, ele vai me dar moral, né? E aí, logo em seguida, a gente ganhou do Inter de 5-1, consegui fazer gol também. E depois teve aquela arrancada. Aí não sai mais. Aí ganhou o coração. Mas só que você pergunta da intensidade. Realmente, a gente surpreendeu já nesse primeiro treino dele, porque geralmente era para descansar o pessoal que jogou no dia anterior. E ele já mandou todo mundo ir pro campo, tipo, fazendo um coletivo, e todo mundo... A gente fala assim, quando muda de treinador, todo mundo começa do zero, né? Porque o treinador quer conhecer cada um, então todo mundo deu a vida ali, todo mundo se esforçou o máximo, mesmo o pessoal que jogou no dia anterior, estava correndo muito, assim, do desgaste, mas a intensidade que ele sempre pediu, acho que fez com que a gente tivesse essa arrancada aí no Brasileiro, né, e Copa do Brasil, consequentemente. Então você ganhou o coração do Vojvoda, foi no jogo contra o Atlético Mineiro. Foi ali, ainda não existia essa relação. Não tinha aquela relação de... Não sei se é confiança, assim, mas eu acho que ele teve poucos jogos para me conhecer, assim. Porque ele deu oportunidade mais para alguns do que para mim. Então, sempre eu ficava com aquele receio. Falei, será que ele conta comigo? Será que ele vai contar comigo em algum momento e tudo mais? E aí, quando menos esperei, ele mudou o esquema para 3-5-2 e hoje você é o símbolo da era Vojvoda. Então, olha só. Assim, quando a gente vai debater esse trabalho do Fortaleza, a gente mesmo da imprensa que eu falo, a gente coloca, olha, o símbolo da era Vojvoda é o Pikachu, porque ele ainda é o artilheiro, mas o Lucero tá eu espero que ele passe, né? Vai deixar? Deixa. Vai dar assistência, né? Mais 4 anos. Agora que ele vai dar uma assistência. Não, mas eu não tenho essa vaidade. Eu nunca tive essa vaidade de no Paysandu eu consegui ser artilheiro em alguns anos. No Vasco eu consegui ser, eu acho que nos 5 que eu fiquei lá eu fui artilheiro em 2. Aqui no ano passado, em 2022, que eu joguei 6 meses apenas. E terminou ainda como artilheiro. Eu ainda terminei como artilheiro, mas não tenho essa vaidade. Eu sempre deixei claro assim que a minha origem é ser lateral. Então, lógico, uma característica diferente de alguns, né? De querer fazer gols. Eu sempre tive essa ambição de fazer gol, mas nunca fez com que eu seja, eu quero ser o artilheiro. Não, eu prefiro que os nossos atacantes sejam sempre o artilheiro do time, o destaque. E as coisas, para mim, sempre acontecem com naturalidade. Quando eu passo, sei lá, 5, 6, 7 jogos sem marcar, eu não tenho essa cobrança que eu acho que muitos atacantes têm. Tô 5 jogos sem marcar, eu tenho que fazer. Não, eu não tenho porque eu não quero ter esse peso extra para cima de mim.
Então eu deixo as coisas acontecer bem naturalmente. Mas eu sei da minha importância, né, nesse período, né, de Vojvoda praticamente, porque eu sou um dos jogadores que mais jogou. Você, na época... Tinga e Tite são os únicos três que ainda permanecem. A gente até brinca, olha, só restou 3, viu? Então, e são os líderes desse elenco, né? Que o Tinga é capitão, você, e o Tite você. Isso. É isso. Mas assim, eu vejo também muita gente falando, né, de cada abraçadeira, mas assim, tem outros jogadores que também sabem exercer uma função de líder. Às vezes capitão é só o detalhe, assim, da faixa. Mas tem jogadores que... significa, se ele escolhe... Porque ele, lógico que ele confia. Exatamente. Então, por a gente também ser um dos mais antigos nessa época dele, eu acho que lógico que ele tem uma confiança muito maior na gente do que, por exemplo, num jogador que chegou agora. Que ele confia também, mas a gente está nesse processo desde o começo. Mas nesse patamar de liderança, né, é diferente. Você tem nomes que já são identificados, que já conhecem o clube, é diferente. Até para passar essa experiência para esses atletas que estão chegando agora. E hoje em dia, como que é o Vojvoda contigo? Ele chega para resenha contigo? A gente brinca muito. Brinca, dá carão também? Dá dura quando tem que dar, né? É um cara assim que a gente já entende o que a gente vai estar passando no momento. Por exemplo, se a gente passa 5 jogos sem vencer, a gente já sabe a reação dele. Eu particularmente já sei qual vai ser aquilo que ele vai fazer para mudar esse cenário. Já sabe como lidar. Já sei lidar com aquilo. Por exemplo, a gente passou 4 jogos sem vencer, com derrota assim que não estava nos planos. Eu sei que ele vai cobrar em algum momento a gente. Ele vai puxar a nossa orelha, vai cobrar. E também eu sei como ele vai ser quando a gente está nesse momento que a gente está hoje. Ele vai falar para você ter tranquilidade, ser humilde, continuar trabalhando, porque a gente sabe que futebol é muito rápido as coisas, então a gente pretende manter esse momento bom o mais duradouro possível, né? Mas ele sabe que a cobrança diária que ele tem na gente nos treinamentos, para que isso possa se prolongar por bastante tempo, eu acho que eu consigo assimilar melhor por conhecer já praticamente as características dele. A gente brinca quando tem que brincar, em viagem, em voo, assim, a gente consegue brincar, a gente fala muito de futebol. Teve época que a gente já até comentou aí se ele ia embora ou não, né? Qual outro time do país que ele gostaria de trabalhar e tudo mais. Então é uma brincadeira ali particular com ele. E além de futebol, vocês conversam mais de algum outro assunto? Não, não é só comigo, não é só comigo. Qualquer jogador que ele vê que está além do futebol, ele chama para conversar. Tá bem em casa, seus filhos estão bem, seus pais estão bem, como é que você está? Então, é um cara que se preocupa muito com o extracampo. Sim. Porque ele fala, se você estiver bem em casa, com a família, você pode render muito mais aqui dentro de campo. Então, ele procura dar esse apoio, não só para mim, mas para todo mundo. Então, em alguns momentos que eu tive dificuldade, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo foi ano passado, que eu estava naquela transição de se o clube ia me comprar ou não. Sim. Porque tinha um limite, né? Eu acho que era em outubro, sei lá, agosto. Se não me engano, era agosto. Era agosto que o clube daqui tinha que dar uma resposta para lá e assim, a gente estava num momento de Sul-Americana, de jogos decisivos, e aí assim, a preocupação de, e aí, será que eu vou ficar? Será que eu vou ficar ou não? E aí ele um dia me chamou na sala, como é que tá a tua cabeça? Você está preocupado com o quê? Eu falei, não, a gente está negociando ainda, né, os valores, se o clube de lá aceita adiar um pouquinho mais. Ele falou, tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu falei, não, isso aí não é com você, não é com o presidente. Então, assim, é um cara que... Pode chegar no presidente, então, né? Tem moral. É um cara que sempre está preocupado com os jogadores, né, principalmente fora do campo. Então, essa conversa para você foi especial nesse momento? Foi que ele me passou tranquilidade. Quando ele falou se tem alguma coisa que eu posso fazer, lógico que eu não falei, pede para ele ficar. Falei, não, eu tô feliz aqui, minha família tá feliz e tal, só que eu tenho que saber porque eu tenho que, caso eu não fique aqui, eu tenho que arrumar minhas coisas tudo de novo, eu tenho que, sei lá, vender o carro, eu tenho que deixar a casa, então eu tenho que me programar. Preocupações de... Exatamente, e aí ele falou, não, então fique tranquilo que as coisas vão resolver da melhor maneira que você quiser. Se o homem falou, tá falado, né? Exatamente. E teve muitos momentos históricos marcantes já nessa sua trajetória pelo Fortaleza, claro que
muitos estão ainda por vir pela frente. Você participou de alguns de conquistas dessas taças aqui, né? Ganhou o Penta, ganhou a Copa do Nordeste, mas tem uma taça que quase que chegou, mas não veio, que é a Copa Sul-Americana. Como que foi aquele momento que vocês perceberam, nossa, a gente chegou tão perto e não veio, tá engasgado ainda? E qual a motivação para vocês enfrentarem o Rosário, e não só o Rosário, mas os adversários que possam vir pela frente nesse ano? Na nossa trajetória da Sul-Americana do ano passado foi bem bonita, assim, porque a gente não tinha aquela responsabilidade, né? Eu acho que as coisas foram acontecendo muito naturalmente, os confrontos, assim, não tinha aquela cobrança, tem que ganhar para chegar na final. Quando a gente foi ver, a gente já estava na final, assim. Os jogos que a gente fez dentro de casa, assim, a partir do mata-mata, né? Eu acho que o mais, assim, que deu mais medo, entre aspas, foi contra o Libertad, que foi o gol do Marinho, né? A posição do Marinho é engraçada, que o Marinho joga na mesma posição que eu. E aí nesse jogo eu não me recordo, porque eu estava em campo junto com o Marinho. Eu sofri a falta que resultou a expulsão do jogador. O Voivoda às vezes também faz umas coisas ali que a gente não... Exatamente. Eu não me recordo. O Marinho, me lembrei. Assim. Eu acho que eu me lembrei, foi quem começou o jogo, eu acho que foi o Caleb, que foi onde teve a lesão dele. É verdade, ele se lesionou nesse jogo. E aí eu entrei ainda no primeiro tempo, no lugar do Caleb, e aí eu acho que eu joguei como ala nesse jogo. E aí eu acho que o Marinho entrou no decorrer e acabou que é difícil eu estar no campo com o Marinho ao mesmo tempo, né? Sim. Ou ele tá ou eu tô. E aí eu acabei sofrendo a falta e ele acabou fazendo, acho que foi o primeiro gol dele, assim, pelo clube, né? Um lindo gol. E ali a gente viu, caramba, mano, a gente tem condições porque a gente vai jogar com o clube, na outra fase a gente vai jogar com a América. Você estava decidido já? Não sei, não. Era América ou Bragantino? O Bragantino, mas era confronto brasileiro. E esse confronto brasileiro a gente conhece mais o adversário, né? Do que, por exemplo, um clube... O Libertad. O Libertad. Então a gente, como já está acostumado a jogar contra eles, a gente fala, dá para chegar, dá para ganhar, dá para passar. E aí passamos deles, passamos depois do Corinthians, que também foi um confronto muito especial para mim. Fez gol. Que eu consegui fazer um dos gols mais importantes assim, nessa minha trajetória aqui no Fortaleza, porque foi semifinal de Sul-Americana, né, no estádio lotado, assim, uma linda festa. Então, maravilhosa da torcida. Tá sempre vivo assim na minha memória assim, esse jogo, esse gol particularmente. E depois a gente chegou na final assim com o objetivo de não vai ser na altitude. A gente sabe que é um adversário que está muito mais acostumado a esse tipo de competição, né? Um time que já ganhou Libertadores, já tinha ganhado até a Sul-Americana. Sul-Americana também. Só que a gente tinha uma vantagem que não era na altitude. E a gente tinha time para vencer. E acabou que aconteceu, que a gente, por um detalhe, a gente acabou perdendo nos pênaltis. E aí o sentimento foi muito ruim, assim, porque a gente voltou pro hotel, a gente já demorou para sair do estádio, né? A gente demorou mais de 2 horas para sair do estádio, todo mundo abalado, assim, triste. Aí chegou no hotel, viu nossos familiares que foram, assim, eu vi minha filha, assim, chorando, sabe? Aí bateu mais o desespero, assim, de que estava tão perto, assim, essa conquista, essa taça, que acabou não vindo, né? E aí você vê, eu me deparei com a minha filha, me deparei com meu pai, com a minha mãe lá, todo mundo triste, os outros familiares também, obviamente. E aí depois a gente teve aquela sequência ruim na reta final de Brasileiro e a cobrança foi muito grande e tudo mais. E a gente pensa em chegar novamente. A gente sabe que esse ano é muito mais difícil pelos clubes que estão na competição ainda, né? Até pelo chaveamento que a gente tem pelo nosso lado, são confrontos muito pesados, assim, já esse que a gente tem contra o Rosário também é muito difícil. Mas a gente já aprendeu pelo ano passado o que tem que fazer para chegar novamente e o que tem que fazer, caso eu chegue na final, né, para conquistar esse título que acho que vai ficar marcado assim nessa geração, assim, nessa era. Não, com certeza. Essa era Voivoda, nessa era do clube, assim, depois que saiu da Série C e conquistar um título tão importante como é a Sul-Americana, acho que marca assim a história de todos nós jogadores que estamos aqui. Ficou muito claro que é assim o objetivo de vocês. Vou trazer outro momento marcante, mais recente. Não posso falar muito, porque senão a gente vai 6 horas aqui de podcast. Mas uma dessas que é essa aqui. Duas. Não, mas eu falo só dessa específica, que foi esse ano. Desse ano?
você fez o pênalti decisivo, e aí lá na euforia do pós-jogo, a gente estava ao vivo na rádio, eu te perguntei, e aí, Iago, de novo foi você quem bateu o pênalti decisivo? Você falou, não, eu que pedi pro Vojvoda para bater esse pênalti. Você sentiu naquele momento, você acredita em sua intuição? Não, o que eu senti ali foi que a gente perdeu 3 confrontos por pênalti, né? 3 finais. Inclusive tinha perdido a final do Cearense. A final da Sul-Americana, a final do Cearense e a final do... Tinha perdido pro Vasco. Isso, a Copa do Brasil. E aquilo também mexeu com a gente, sabe? Caramba, toda decisão de pênalti não consegue vencer. E a cobrança da torcida, que é natural. Caramba, se for pros pênaltis, a gente já vai perder, não sei o quê. E aquilo também... Quando você acaba lendo, acaba mexendo com você. Eu falei, caramba, quem é que tá nos pênaltis? O Lucero, eu sei que é o nosso batedor, então... eu era o segundo a bater. Eu falei, não, eu posso fechar a cobrança? Ele falou, você quer fechar? Eu falei, quero. E ele acabou escolhendo os outros, né? O Hércules, o Pedro, o Hércules e o Zé. E eu fiquei por último, mas não teve foi uma coisa bem aleatória, assim, lógico, pelo momento que a gente vivia em disputas, porque foi sempre as últimas cobranças, né? Com o Romero, com o Brits e com o Pedro, assim, praticamente os últimos a cobrar. Contra o Vasco foi o Kevin, que era a última cobrança, então eu falei, não, deixa Chamou a resposta. Eu quis bater o último. Estava confiante, eu sabia que o Lucero é o nosso primeiro batedor. Falei, não, deixa que eu bato o último. Se chegar em mim, eu vou estar confiante. E aconteceu naturalmente, por coincidência ou não. Também aconteceu no título de 2022, né? Só que foi no tempo normal, contra o Sport aqui. Então, são semelhanças positivas que é bom, né? É bom você ter isso. Tá gravado, tá para sempre aqui, todo mundo vai lembrar. Exatamente. As 2 últimas conquistas de Copa do Nordeste vão lembrar do Iago. Vai estar lá o Pokémonzinho gravado na memória de todo mundo. Vai lá, é importante ter E agora, a gente já está chegando no final do nosso bate-papo, quero conversar com o Iago, mas Iago, não quero o Iago Pikachu jogador. Tá chegando o Dia dos Pais, você já falou muito sobre suas filhas aqui. Queria que você falasse mais um pouquinho do que é que elas significam para você, você falou que sua filha chorou, né, no final da Copa Sul-Americana, elas entendem já a pressão que você recebe? A mais velha já entende um pouquinho mais, né, um pouco da idade. A mais nova leva tudo na brincadeira, né, até na escola. Mas gosta? Gosta. A mais nova gosta mais que a mais velha, assim, até de ir pro estádio. A mais velha tá numa idade já assim que quer ficar em casa, quer ver suas séries. Mas a mais nova é mais agitada, vou falar assim. Mais da galera mesmo, da resenha, que nem o pai. É do povão. A mais nova vai dar trabalho. E aí, já tá sofrendo Só que agora. assim, elas sabem quem é o Pikachu, né? Joga de futebol, e sabe que, principalmente quando eu vou buscar elas nas escolas, muita gente vem querer bater foto, e às vezes elas se chateiam, porque, por exemplo, eu quero sair só com elas e aí vem torcida vai querer bater foto, a gente vai para um restaurante. Teve até um episódio que a gente estava jantando e aí um torcedor veio para bater foto, eu bati, levantei e tal. Só que depois, quando veio o primeiro, começou a vir toda hora. E aí, acho que era o 6º ou 7º, assim. Aí o cara veio bater, ela... Ei, pai, de novo, toda hora você vai ficar batendo. Eu, calma, filha, não fala nada, não. Tipo, toda hora você vai bater, você não vai mais nova? A mais nova. Ela é braba, né? Ela é agitada, ela é agitada. Falei, não, filha, mas você tem que entender, são torcedores e tudo mais. Mas até na hora de comer, eu falei, acontece, né? E aí, agora ela está mais acostumada a ir pro jogo, a entrar comigo. E sim, a minha família, minhas filhas são tudo para mim, assim. Agora está chegando o Dia dos Pais. Até hoje, quando eu fui buscar ela na escola, ela perguntou, o que você quer ganhar de presente, pai? Eu falei, me dá só um beijo e um abraço que tá de bom tamanho. Então, é muito importante ter esse aconchego, né? Que no Japão você já falou que sofreu demais nesse muito. período. No meu período no Japão foram 3 meses sozinho, 4 meses sozinho. Elas aqui elas não foram comigo por conta de documentação, tem uma burocracia muito grande lá na época. E acabou indo depois de 4 meses, senti muita falta, assim, muita falta. Por isso também a minha adaptação lá talvez não foi da melhor maneira por conta disso.
que eu sempre tive minhas filhas, minha esposa perto de mim em todos os momentos. E quando eu fui para lá, eu fiquei sozinho, num país que o idioma... Não, completamente diferente. Idioma, completamente cultura, diferente, sozinho. Tive que aprender a cozinhar. Tive que aprender a cozinhar sozinho. Aí não tinha como levar açaí. Tive que... Não tinha. Mas eu encontrava o de vocês. Ah, tá. Eu encontrava o de vocês. O meu, impossível acontecer. E aí eu tive muita dificuldade lá, eu acho que muito por conta disso, né, de não ter o apoio das minhas filhas, da minha esposa no Japão. Mas hoje aqui, totalmente adaptada ao clube, à cidade. Amamos. Tá em casa. Aqui amamos, aqui. A gente até brinca se ela quer passar as férias aqui ou na Disney. Não, aqui. Quer ficar aqui. Quer ficar aqui, não quer ir pra Tá Disney, mais não. barato. Agradece, né? Agradece muito. Cachu, agora é mais rapidinho. Fazer uma pergunta Tá e bom. você me responde rapidinho. Dia de concentração de jogo, no PC, no hotel, como que faz pra controlar a ansiedade? Olha, aqui, principalmente aqui no PC, não, até agora, até fora a gente tá numa... A gente joga poker agora. Já é pra ter algum jogo? Já tem algum joguinho, por exemplo, quando a gente concentra aqui, a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Treina e já fica aqui no PC, então não tem esse deslocamento de hotel e tudo mais, e a gente consegue jogar um pokerzinho com os gringos, né? A gente tenta pegar o dinheiro dos gringos. E aí quando é fora, às vezes também quando a gente tem tempo, a gente brinca, mas assim, no dia do jogo, assim, eu tento relaxar o máximo possível, né? Tirar a cabeça do... Não, pior que eu gosto de ver alguns lances meus, sabe? Eu vou lá no YouTube, vejo lá, por exemplo, a gente vai jogar com um time que eu já fiz gols, aí eu tento recordar, assim, mais ou menos... Pra trazer... pra trazer coisa positiva, assim, mas cada um tem sua característica de preparação, né? Mas quando chega no vestiário também é outro tipo de preparação, Sim. eu tento tentar ficar mais concentrado possível, principalmente antes do aquecimento, porque quando você chega 1 hora e meia antes do jogo, o pessoal bota o som, você consegue brincar, tal, bater uma bolinha. Quando chega uns 10 minutos antes de aquecer, você começa a focar um pouquinho mais, se preparar um pouquinho mais para entrar bem no jogo e dar seu melhor. Quem que perde mais dinheiro nesse poker aí de vocês? Cara, tem alguns jogadores aí que estão no prejuízo. Quem que perde mais dinheiro? Moisés. Eita, rapaz. A Moisés está aprendendo ainda. Só aprende assim, só aprende perdendo. Não conseguiram tirar dos gringos ainda, não? Às vezes a gente consegue tirar do gato, consegue tirar do Ema. Os dois que jogam. O Pote começou, mas depois largou. A gente está tentando trazer ele de... perdendo muito dinheiro. Ele deu uma freada. A gente quer trazer ele de volta. Mas tem uma galera que joga. O Pedro Augusto joga, Moisés joga, Kaiser joga. Moisés tem que começar... Moisés tem que precisar. Inclusive, falando em Moisés, a gente lembra da tropa do Calvo. Iago Pikachu é empresário também, de cabeleireiro, né? Tô fazendo até um marketing. Surgiu essa ideia aí. Tu corta cabelo? Não. Eu tenho meu sócio, que é muito meu amigo, né? Que fez base comigo no Paysandu e tudo mais. Não teve a oportunidade de subir profissional. E aí escolheu o outro ramo, né? De empresário dele. E ele já tinha algumas barbearias e sempre queria me chamar para abrir, usar meu nome e tudo mais, queria abrir aqui. E aí eu entrei nessa parceria com ele aí. A gente já está indo para a terceira já. Rapaz, jogador, capitão, decisivo, pai, marido, a idade tá chegando, né? Chefe da resenha também, que eu fiquei sabendo que você que por quem? Todo mundo que eu entrevisto já pergunta quem que é o mais resenha. É o Pikachu. Maria é muito resenha, o Pikachu é demais. Inclusive, os memes da tua festa do ano passado, eu acho, até hoje. Tu fez o Luceiro dançar. Exatamente. Não, a gente bota no vestiário. Ah, é? Tu faz os argentinos dançarem. Vai, Luceiro. Agora que ele renovou de novo, vai ter que botar de novo. Interessantíssimo, viu? Saber que até hoje você ainda consegue fazer essa resenha aí. Olha, o meu aniversário foi bem falado, viu? Até hoje. Esse ano eu não fiz nada, né? Até as esposas até as esposas dos jogadores falaram, e aí, eu não recebi convite esse ano. Eu falei, esse ano não vai ter. Porque do ano passado já deu muito conteúdo, né? Já tem conteúdo aí. Calma. Agora é sério, agora é rapidinho. Você vai me responder só com uma palavra. Não, um gol, você que escolhe. Eu tô aqui no clube, né? Seu primeiro gol no Fortaleza, então. De falta contra o Ipiranga. Um título que você já alcançou? Um título que eu já alcancei? Cara, o Nordeste aqui. Um título que você ainda quer alcançar? A Sula. Um ídolo? No esporte ou na vida? Você que escolhe. Meu pai. Um sonho não realizado ainda? Um sonho não realizado ainda? Tem alguns que ainda não foram. Tipo, primeiro hoje é mais difícil, né? De
ter chegado à seleção brasileira, mas um título de expressão. Um treinador? Vojvoda. Cuidado, viu? Cuidado. Não, o Vojvoda é top 1, sim. Olha que eu tive muitos treinadores, mas o Vojvoda, assim, conseguiu extrair de mim a minha melhor característica de ser ofensivo. Por exemplo, esse 2021 e 2022, que foi, acho que, meu auge, assim, individualmente, foi através dele, por conta de uma formação que ninguém imaginava, né? E conseguiu explorar de mim, assim, a minha melhor característica. Um companheiro de equipe para resenhar? Sacha. Um companheiro de equipe para pedir conselhos? Conselhos? Tite. E um companheiro de equipe para deixar, que você confiaria de deixar de babá dos seus filhos, das suas filhas? Ai, cara, o Tite gosta muito de criança, cara. O Tite também. O Tite é o paizão. O Tite é a nossa referência no clube, sabe? Em todos os sentidos, assim. Um dos profissionais top assim, que eu peguei assim, nessa minha trajetória aqui. É um cara fantástico, assim, tanto dentro e fora de campo, sabe? É um cara que tenta te ajudar em todas as maneiras. Então, o Tite assim, é uma referência, assim, como pessoa, sabe? É um cara muito profissional, um cara sempre elegante. Eu nunca vi o Tite chegar de chinelo no clube. Não, pelo amor de Deus. Ele não chega de chinelo, ele sempre vem de calça, sua camisa. Camisinha fechada aqui, né? Até aqui, o último. Final, o óculosinho sempre na estileira. Não, é um cara muito profissional. Então, a próxima pergunta, o jogador mais estiloso da equipe é o Tite. Não, estiloso, não, aí já vai o Marinho, vou botar o Marinho. Já é o Marinho. É o Marinho mete uns looks que só ele cabeleira consegue. também, né? Toda semana muda. E um companheiro de equipe que você acha que tem que passar lá na sua barbearia, que tá precisando dar um trato? Tem alguns, cara. Tem alguns que precisam ir lá. Deixa eu colocar um aqui. Parar a barba, o cabelo. O Zé Wellison fazer a barba. Porque o cabelo não pode, né? Zé Wellison, até brincou comigo, né? Quando eu abri a primeira, ele brincou. Posso ir lá cortar o cabelo? Pode. Aí eu vou botar o Zé Wellison, vou botar o Tite. O Tite que agora vai morar perto de uma, né? Então ele pode dar uma moralzinha. E o Sacha. Pronto, tá. Eu gosto muito do Sacha. Eu percebi. Eu gosto do Sacha. Ele é chato, mas eu gosto dele. E agora a última. O Fortaleza na sua vida é? O Fortaleza na minha vida? Especial. Muito bom, Pikachu. Muito obrigada pela sua participação no nosso Fortaleza Cast. Foi um prazer te receber por aqui. Espero que o nosso torcedor tenha gostado, tenha curtido. A resenha aqui foi boa, vai bombar aí, viu? Dá pra ir mais um pouquinho, né? Mas tem um treino agora daqui a pouco. Se tu quiser, a gente vai. Eu tô te aviso o Vojvoda dele. Não, ligadinha aqui. Tu é o preferido dele mesmo? Então, já deu pra ver que você é o amuleto? É o amuleto dele? Deixa o papai, Tu tem algum amuleto? Alguma superstição? Tem, até quando dá certo, né? Quando dá errado, a gente troca. É verdade. Tipo, sentar na mesma poltrona. Tem essas coisas? Jogar com a mesma chuteira. Então existe mesmo esse... Pra você... Não só pra mim, mas eu acredito que pra alguns tem. Vocês têm essa... Tem. Tipo, por exemplo, eu fiz gol... Com essa chuteira? Com essa chuteira, eu vou com ela. Aí eu sentei aqui nesse lugar. Eu vou sentar aqui porque a gente ganhou. Deixa eu te contar, se essa bota aqui, ó, que eu tô hoje, eu não vim com ela, que ela é especial. Por quê? Eu não vou com ela pra Arena Castelão. Claro, obviamente, é uma bota prata na Arena Castelão. Mas nos jogos que vocês jogam fora, a gente faz de estúdio. Sim. A gente não viaja, faz do off-tube. Às vezes eu ia com ela, jogo sul-americano, com o lookzinho mais arrumado. Porque eu sou meio Tite lá da redação, tá? Entendeu? Aí, toda vida que eu tô com essa bota, Fortaleza ganha. É isso aí. Sempre. Aí o torcedor começou a perceber e agora eu sou cobrada por esta bendita desta bota prata. Você acredita? Tem que levar todo o jogo. Então agora eu vou ter que... Não só sul-americano, mas brasileiro também. Não, também. Inclusive, eu tava com ela na vitória contra o São Paulo. 2-1 no Morumbi. Boa. No Castelo não tem como eu ir com ela, não. Aqui, né? Não dá, que já vai estragar o gramado, já não tá. Já não tá. Mas é sério agora. Obrigada, Pikachu. Vou encerrar aqui. Foi um prazer. O Fortaleza Cast sempre de portas abertas pra te receber, viu? Até uma próxima oportunidade. Vamos conversar muito, que a resenha sempre é boa. Com o título rei da Sula, resenha. quem sabe. A gente vai deixar bem aqui no meio, viu? Aí vai vir você, vai vir o Tinga, o Tite, todo mundo. Vem todo Quando mundo, ganhar é esse isso aí. título aí, é todo mundo, É viu? isso aí. Vojvoda todo. Aí é mais difícil, a gente pode conversar. Pessoal, muito obrigada por acompanhar o nosso Fortaleza Cast. Esse foi especial, foi até um pouquinho mais longo, mas é porque o convidado, né? Muita história pra contar. Ainda faltou coisa que eu queria perguntar, viu, Pikachu? Tem várias histórias. Mas na próxima a gente vai ter mais tempo. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau.